Meditação para o dia. Ontem pela manhã eu vi uma cena muito interessante. Vi um homem, deveria ter em torno de 35 anos. Ele seguia atravessando uma praça com uma daquelas araras que os vendedores ambulantes usam, com fone de ouvido, tomada, extensão, aparelho para fixar telefone celular, enfim, aquelas mil-saias que eles costumam vender aí nos semáforos. E o homem seguia a praça seriamente com seu propósito bem determinado. Mas junto dele havia uma criança, um menino em torno aí de uns 10 anos. E esse menino seguia bem ao lado dele, segurando assim no seu braço uma caixinha com balas, chicletes e essas outras coisas. Eu fiquei observando, sabe, que era exatamente o pai e o filho. E aí eu fiquei pensando o que a Bíblia diz, que a Bíblia diz assim: ensina o menino no caminho em que ele deve andar, que quando for velho não se desviará dele. Que coisa interessante. E eu fiquei pensando sobre aquele homem e aquele menino. Pensei que aquele menino, eu creio que a chance dele se envolver com criminosos, dele fazer aviãozinho ali de drogas, vai ser muito remota. A chance desse menino se envolver com más companhias, com pessoas perniciosas, com ladrões, com desonestos, ele tornar-se um bandido, as chances são muito remotas. Por quê? Porque o pai estava junto com o seu filho e os dois seguindo um caminho, o filho imitando o pai. Eu fiquei admirado com a cena. Alguém poderia pensar assim: exploração de criança, abuso de trabalho infantil. Nada disso. Abusar da criança é deixá-la ao léu, é deixá-la jogada por conta, dos bandidos, dos traficantes, ficando na rua, aqui, ali e acolá. Nada disso. Ela aprendeu, ela estava aprendendo a trabalhar com seu pai. Isso é importante, ensinar o menino no caminho em que ele deve andar. É por isso que a Bíblia diz, e a Bíblia não se refere apenas aos conceitos espirituais. A Bíblia se refere também aos valores sociais, aos valores morais, aos valores éticos, ao exemplo do dia a dia. Um dia, vi num bar, era uma lanchonete, bar, restaurante, pizzaria, e uma senhora estava com uma criança pequena no colo, devia ter 1 ano e meio, alguma coisa assim, e o pai colocava cerveja na boca do menino, ali o menino bebeu. Eu fiquei pensando, olha, depois esse menino cresce, se torna um alcoólatra, aí o pai vai dizer: onde é que esse menino aprendeu isso? Aprendeu com ele. Aprendeu com ele, porque é o caminho, ele está ensinando o menino. Mas eu não mandei ele fazer isso não, mas só de fazer já vale por uma ordem. O exemplo tem um poder de influência muito grande na vida das pessoas. Então nós temos que avaliar as nossas atitudes, a nossa postura, o nosso ensino com a força do exemplo. Porque se nós somos o exemplo, nós temos o poder de educar, nós temos o poder de ensinar, nós temos o poder de moldar o caráter das pessoas, a personalidade. Por quê? Porque nós estamos fazendo juntos, nós estamos ensinando. Foi por isso que Jesus passou tanto tempo com os discípulos. Os discípulos viviam com ele, para lá e para cá, para lá e para cá. Desde que Jesus começou o seu ministério, foi mais ou menos 3 anos que os discípulos praticamente viviam 24 horas com ele, aprendendo com Jesus. Nós aprendemos com as pessoas, convivendo com elas. É a força, é o poder do exemplo. Então, você que é pai, você que é mãe, ou você que exerce influência sobre as pessoas, ensina a criança, ensina o menino no caminho em que deve andar. E quando ele for grande, jamais desviará dele. Eu fico imaginando aquele menino, um próspero comerciante, um negociador, porque aprendeu desde cedo com o pai a dar valor ao dinheiro, a ganhar o dinheiro de forma honesta, a não desperdiçar, a não mexer nas coisas dos outros, não roubar, porque ele aprendeu com o seu pai a trabalhar. Que coisa maravilhosa. Esse é o exemplo. Deus nos manda ser exemplo. Vamos orar e pedir a Deus o poder para nós sermos também exemplos para os nossos filhos, para a nossa família, para a sociedade na qual nós estamos inseridos. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, ó Deus, que nos dê o poder do exemplo, o poder da autoridade, Pai, de sermos exemplo, de ensinar, ó Deus, um menino, os nossos filhos, ó Pai, aqueles que estão sob a nossa responsabilidade,
Ajuda-nos, ó Deus, a ensiná-los pela força do exemplo. Assim como Jesus foi exemplo para nós, assim como o apóstolo Paulo foi exemplo para nós, como os discípulos foram exemplos. Senhor, ajuda-nos também a sermos o exemplo para que as pessoas aprendam conosco, para que o menino aprenda no caminho e jamais se desvie do caminho bom, seguindo o caminho mau. Ajuda-nos, ó Deus, a termos esse poder para a glória do teu nome, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus.